Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer comunicar conosco. Por vezes Deus usa esses tempos de deserto para captar a nossa atenção. O deserto, por vezes, nos obriga a refletir e a prestar atenção àquilo que Deus quer falar conosco. A palavra de Deus é Deus a falar para cada um de nós. Às vezes quando estamos a orar, às vezes quando estamos a ler a Bíblia, Deus nos fala através de pessoas, através de conselhos, de pessoas que nos aconselham, uma palavra de sabedoria ou de conhecimento que vem confirmar alguma coisa que já está no nosso coração. Deus fala por intermédio do seu Espírito. O Espírito de Deus habita no nosso espírito e Ele coloca a sua vontade no nosso coração. Deus às vezes fala-nos através da natureza. Estava a apreciar o nascer do dia. Deus estava a falar comigo através de estar a contemplar o nascer de um novo dia. Será que nós estamos a prestar atenção? Se nós queremos ter milagres na nossa vida, neste tempo de deserto, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Tão importante como ouvir a voz de Deus é obedecer à voz de Deus. Tão importante como ouvir e obedecer à voz de Deus, é importante aprendermos a ignorar outras vozes. O mundo tem uma voz. A voz do mundo é a voz do pessimismo, é a voz da razão. A razão julga e decide conforme as informações que chegam até nós através dos 5 sentidos. Se ficarmos só pela razão, vai gerar preocupação, vai gerar incredulidade, uma atitude negativa em relação ao futuro. O diabo também tem uma voz, que é a voz do medo, do complexo. E ele tem um propósito: enganar, trazer dúvida. Ele tem um propósito de trazer medo, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A voz do Egito é aquela voz que nos leva a acomodar. A voz do Egito sempre nos quer colocar a olhar para trás. A voz de Deus nos vai levar a olhar para a frente. Quão importante é nós discernirmos que tipo de voz é que nós estamos a ouvir neste tempo. Só há uma voz que nos vai levar à terra prometida, e essa voz é a voz de Deus. Jesus, lá no deserto, ouviu a voz do inimigo, mas não obedeceu. O povo de Israel ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Jesus ouviu a voz de Deus e obedeceu. Jesus passou 40 dias no deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Êxito ou fracasso no deserto depende da voz que tu decides ouvir e obedecer. A voz de Deus é a chave para que Deus opere milagres na nossa vida. No deserto não há ruas, não há placa, não há direção. Quer dizer que é muito fácil nós nos perdermos, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, mesmo sem placas ou sem ruas, Deus nos vai levar ao rumo certo. A voz de Deus é como uma bússola, é como um GPS que nós podemos não entender, mas nós vamos continuar a obedecer porque estamos certos que Deus está connosco. Se queremos passar pelo deserto e chegar à terra prometida, se queremos passar pela adversidade e sair vencedores, o que mais necessitamos é de aprender a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, porque ela é direção para nós.
Revelação é tirar o véu. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ela vai nos revelar coisas que nós não conhecíamos. O povo de Israel no Egito, ele teve uma revelação de Deus, Deus Salvador. Eles tiveram essa revelação, Deus é aquele que cura. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus vai revelar a cada um de nós de formas diferentes. À medida que conhecemos mais Deus, mais Ele se vai revelar a nós. À medida que tu ouves a voz de Deus, te vai ser revelada uma faceta de Deus que tu não conhecias até aí. A voz de Deus guiou Israel à provisão de Deus. Deus o abençoou com os corvos a trazerem-lhe carne. Deus abençoou com o ribeiro a trazer água. Ele estava a ser alimentado. Mas Deus é mais importante que isso, porque houve um dia que esse ribeiro secou. E Deus o guiou para o passo a seguir. E o tirou daquele ribeiro. Levou até Sarepta. E aquela mulher o abençoou a ele. E ele foi alimentado também. Não importa onde nós estamos, a voz de Deus sempre nos vai levar a encontrar a provisão que Ele tem para a nossa vida. Quem tinha intimidade com Deus? Moisés. Quem procurava ter relação com Deus? Moisés. O povo de Israel apenas tinha uma religião com Deus. Não fomos chamados a ter uma religião, nós fomos chamados a ter relação com Deus, intimidade com Deus. Desenvolver intimidade com Deus é ter prazer em estar com Deus, é ter prazer em ouvir Deus. Eu quero te conhecer um bocadinho mais, eu quero aprender a ouvir a tua voz, eu quero ser chamado como Abraão, amigo de Deus. Quando nós cultivamos essa amizade diária, torna-se mais fácil perceber a voz de Deus e a voz do Espírito de Deus para a nossa vida. O Espírito de Deus habita em ti e Deus fala contigo diariamente a cada um de nós e Deus nos quer conduzir.